Livro de Êxodo, capítulo 1, versículos 15. Êxodo, capítulo 1, verso 15. Diz assim o texto: O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: Quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: Por que fizestes isso? E deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Essa semana aliás, na última quinta-feira, foi o dia da acessão do Senhor. Completou-se quinta-feira passada os 40 dias de que Jesus foi, então, depois das aparições, das manifestações, Jesus foi assunto ao céu. Foi quinta-feira passada. E hoje está nesse contexto ainda de acessão do Senhor. Hoje podíamos falar sobre isso, sobre a acessão do Senhor, ou falar sobre mães, sobre mulheres, também está no contexto. Já falamos sobre mulheres pela manhã. Hoje pela manhã falamos sobre Rispa. Eu poderia falar sobre a acessão, mas eu vou falar sobre mulheres, tanto pela manhã como à noite. E as parteiras, a gente diz: as parteiras, tem se falado sobre essas parteiras. Uma mensagem sobre as parteiras está no livro. Mas ler um texto e tratar de um texto é sempre uma oportunidade de ver outros ângulos e outras mensagens. Spurgeon dizia assim: se um texto é digno de ser pregado uma vez, ele é digno de ser pregado 100 vezes. Ou seja, você pode falar 100 vezes sobre o mesmo texto e ainda assim não ser a mesma mensagem. Porque a Bíblia é assim, a Bíblia é rica. A Bíblia é uma fonte inesgotável. É como um olho d'água, que você vai lá e a água é sempre nova, porque a água está sempre se renovando. Não é uma cisterna, é um olho d'água. A água mina, brota, e é sempre água fresca, água boa, água de beber, água cristalina, desde que seja a fonte que faz com que essa água jorre. E eu reli esse texto, reli a história das parteiras e a história dessas mulheres, a história dessas duas mulheres, de Sifrá e Puá, duas mulheres cujo nome se registra. É raro isso. Muitas mulheres da Bíblia e muitas mulheres que fizeram ações as quais são dignas de lembrança,
muitas dessas mulheres são mulheres anônimas, mulheres que nem mesmo a tradição conseguiu resgatar os seus nomes, trazer os seus nomes até o presente. Mas aqui está o nome dessas mulheres, que vai passar por uma situação de tremenda dificuldade, mas elas, com sabedoria, elas aprendem a lidar com essa situação. O contexto do livro de Êxodo é um contexto de uma perseguição atroz. O rei do Egito estava de todas as maneiras tentando fazer com que não houvesse progresso quanto aos filhos de Israel. E ele já tinha feito, a essa altura, uma tentativa de fazer com que essa gente não prosperasse, de fazer com que não crescessem, não aumentassem. E quando você lê aí esse capítulo 1 do livro de Êxodo, logo a partir do versículo 8 e até o verso 14, você vai encontrar essa primeira tentativa de eliminação. E como que ele tenta isso? Ele tenta oprimir de tal maneira, fazer com que aqueles trabalhadores hebreus, aqueles escravos hebreus, passassem por tanta opressão e tanta aflição, que aí eles desanimassem e eles perecessem. Ele tentou por meio de um trabalho forçado, extremado. Esse rei que se levantou não conhecera José, não conhecera aqueles antepassados, e agora ele oprime e lança feitores sobre essa gente, afligindo ele com cargas pesadas. E a tentativa era dizimar o povo, acabar com aquela gente. Mas o plano não deu certo, e a tentativa foi frustrada. No entanto, os homens maus, os homens perversos, eles não desistem dos seus intentos, tentam fazer o mal, e se não dá certo dessa maneira, vai se tentar de outra. Há sempre na maldade, sempre uma outra atitude, sempre uma outra ação. Eles não aceitam o fracasso. O homem perverso, o homem mau, não aceita o fracasso. Daí que a gente encontra aqui nesse texto lido a segunda história de resistência. A segunda história de resistir a esse poder opressivo, a esse poder que esgana, que mata. E aí aparecem então essas duas mulheres, essas duas parteiras, que vão se opor de uma maneira corajosa, esperta também, nós vamos ver que é esperta, mas de uma maneira corajosa, elas vão se opor para tentar salvar vidas inocentes. E o seu gesto, o gesto dessas mulheres, provoca um interessante caso de desobediência civil. Na verdade, o primeiro caso assim de desobediência civil na história, em defesa de uma causa moral. Essa causa é uma causa também que nós dizemos hoje, isso é uma causa moral, isso é uma questão moral. Mas o que nós encontramos, alguns pontos que a gente alista aqui, primeiro é encontrar a realidade da violência. Essa violência não é fictícia, essa violência é real. O que está acontecendo ali é algo tremendamente assustador. Essa opressão é uma opressão concreta. E aí aparece Sifrá e Puá. Sifrá tem o significado desse nome de ser agradável ou de agradar. Esse é o significado desse nome. E Puá significa aquela que resplandece. Puá é raiar, aquela que é brilhante. Então vocês vejam como que o autor do Êxodo, como ele trabalha com essa questão, e olha a maneira como
a história está sendo contada, como os fatos se invertem. Duas pobres parteiras, mulheres simples do povo, os nomes delas logo aparecem, Sifra e Poá. E o nome do rei do Egito, a gente não sabe. O Supremo Poderoso, o autor do texto não nomeia. Normalmente é o contrário que acontece. Só vai aparecer lá no verso 22 o faraó, mas mesmo assim o faraó não é nome. Faraó é um título. Quer dizer, o autor não tem o menor interesse em nomear essa pessoa. Ele não se interessa em dizer o nome desse faraó. Ele é simplesmente chamado do rei do Egito. Esse rei do Egito fez isso, esse rei do Egito fez aquilo, mas as mulheres estão lá, com seu nomezinho e com seu significado. Uma que resplandece e outra que é agradável. E apesar desses nomes brilhantes, uma aura de mistério paira sobre essas personagens. Pela leitura do texto, não se sabe se elas eram mulheres ou eram parteiras egípcias das hebreias ou se eram parteiras hebreias. Porque as consoantes do texto hebraico permitem que haja essas duas compreensões. A nossa versão atualizada, ela sugere que eram parteiras hebreias. Mas podia ser também parteiras egípcias que trabalhavam para as hebreias, para fazer com que as mulheres hebreias pudessem dar aos seus filhos. A Bíblia de Jerusalém lê esse verso 15 dessa maneira: o rei do Egito disse às parteiras dos hebreus. Quer dizer, as parteiras dos hebreus podem ser parteiras egípcias ou parteiras hebreias em si. E o que surpreende, que talvez essas parteiras fossem egípcias, porque o rei do Egito, aí a gente traz as coisas assim para a nossa compreensão, um faraó falando com mulheres, e mulheres parteiras egípcias já seria complicado, quer dizer, já não era uma coisa comum o rei falar com mulheres parteiras, e falar com parteiras estrangeiras, hebreias, mais complicado ainda. Daí que essas coisas deixam assim a gente afinal de contas, está certa essa leitura, está certa como a atualizada diz, mas não importa isso. Isso é uma preocupação assim de quem investiga o texto, de quem trabalha o texto. O mais importante aqui não é a questão da pertença ao povo. A que povo pertence essas duas mulheres? Pertence aos egípcios ou pertence aos hebreus? O mais importante é o que elas pensam. E o mais importante é o que elas fazem. O mais importante são as ações das pessoas, não importa a nacionalidade. O autor do texto, ele está nos passando isso. O importante é o que elas fizeram. O importante é o seu gesto. O importante é a sua ação. Não importa que língua elas falavam, mas é a ação que elas fazem. É o modo como elas se comportam diante daquela situação. Mas o rei se dirige a essas mulheres, e essa palavra visa as gestantes hebreias. E a proposta que ele faz é uma proposta terrível. Ao que parece, ele não está dando uma ordem do modo como é colocado aí, mas de fato a gente sabe que é uma ordem, porque a palavra de um rei, mesmo que não esteja no imperativo, mas é uma ordem.
Ele está dando uma ordem, aí, apesar de não usar os imperativos. E ele diz qual é a pretensão. Ele insiste na morte dos meninos. Eles devem ser identificados por meio de um olhar. E a Bíblia de Jerusalém diz assim, sobre as duas pedras, que não aparece aqui na nossa tradução. Observai as duas pedras, que pode se referir, não é, aos testículos dos meninos, pode ser a pedra onde as crianças recém-nascidas eram colocadas, os tijolos onde se faziam os partos. Mas ele diz, observem, se for meninos, vocês vão agir dessa maneira. Se for meninas, deixe. Um plano macabro, um plano terrível. E não faz sentido, de certa maneira, pensar nessa ação da destruição, na morte de crianças, que mais tarde, essas crianças como adultas, seria alguém que haveria de estar servindo aquele déspota, aquele governante, como escravos, na construção das pirâmides, das grandes construções que eles tinham como prática. E como? E por que eliminar isso? Perder os meninos é perder a força de trabalho mais tarde. É um plano de início. É um plano sem sentido. E as mulheres parteiras, elas se apresentam diante desse plano sinistro como pessoas com coragem civil, pois são desobedientes a esse plano do faraó. Elas assumem, e elas vão assumir, uma atitude de resistência passiva. Não é aquela resistência assim aberta, mas passiva. Por duas vezes o texto diz assim, elas temiam a Deus. Elas reconheceram que o verdadeiro Senhor é o Altíssimo e não o governante do Egito. E aí aparece, depois dessa realidade da violência, aparece então a esperteza no momento da controvérsia. A esperteza dessas mulheres. Eu disse que elas foram corajosas, mas o texto nos mostra também que elas foram espertas. E espertas de que maneira? Ela, em vez de aderir ao plano do faraó, que previa a morte dos meninos, elas, ao fazer uso da sua argumentação, de por que aquele plano não estava dando certo, mais ou menos, elas se basearam numa mentira. Elas afirmam assim, olha, o rei pergunta, por que vocês não estão fazendo? Ou por que vocês não estão dando cabo as crianças estão nascendo? O que é que está acontecendo? E ela diz, olha, acontece o seguinte, as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias, elas são cheias de vida, cheias de vigor, elas são cheias de força. E aí quando diz assim, vai nascer uma criança, e aí vai nascer uma criança de uma mulher hebreia, a gente corre para lá, vai que nada, elas nem precisam de parteira, quando a gente chega lá, aí já nasceu. Vocês prestaram atenção nisso no texto? Que conversa é essa? Hoje eu diria assim, isso é uma lorota. Não cabe. Você olha na própria Bíblia, você volta do livro de Gênesis e você vai ver, coitada de Raquel, lá no capítulo 35 de Gênesis, olha, Raquel teve um parto complicado, doloroso. E aí vai descrever o parto de Raquel, coitada de Raquel. Difícil. Os filhos de Tamar, Fares e Zara, os filhos de Tamar nasceram com parteiras. Ou seja, quando vai nascer, lá no passado precisava de uma parteira, hoje precisa de um médico, mas precisa de alguém, não nascer assim sozinho, que história é essa?
Ah, quando a gente chega lá, já nasceu. Espertas essas mulheres. Quer dizer, elas disseram assim: a gente não dá para enfrentar esse homem. Não dá para enfrentar o governante do Egito. Mas não pode nem falar nada, não pode nem contrapor a fala dele. Se a gente falar, a gente morre. Porque não tem direito de falar, só tinha direito de falar se ele dissesse: dou autorização para você falar. Se não der, não pode falar nada. Era assim que funcionava. E aí, quando ele fala, aí elas dizem essa história, conta essa história. E a gente sabe que na realidade não é assim. Mulheres, para dar à luz, vão da parteira. Precisa do hospital, precisa do médico, precisa ser assistida. Não importa se é hebreia, se é brasileira, se é iugoslava, se é norte-americana. Todo lugar se precisa de médico para nascer. Eu fico pensando também, revendo essa história, relendo, eu também me fico com uma dúvida. Será que Faraó acreditou nisso ou fez que acreditou? Porque ele não sabe isso. Será que ele acreditou nessa lorota? Ou será que ele deixou para lá, fez de conta que... Será que ele era ingênuo? Ou ele disse: não vale a pena discutir isso? Isso é uma outra questão, que o texto também deixa aqui. Porque parece que ele fez de conta que aceitou. Porque essa resposta dessas mulheres é uma resposta irônica. É uma resposta que é tipo assim, para uma coisa absurda, que era a ordem dele, é como se aquelas mulheres dissessem assim: vamos falar uma coisa absurda também. Absurdo por absurdo, fica um pelo outro. E pronto, deixa para lá. Não sabemos se ele acreditou, mas o fato é o seguinte: ele não puniu aquelas mulheres. Ele não as puniu. As tradições bíblicas sugerem que um poder opressivo, ele precisa ser tratado dessa maneira. Quando se trata, às vezes, da única possibilidade de salvar vidas. Creio que a resposta das mulheres sugere também uma outra coisa. As mulheres estão aqui parecendo dizer o seguinte: seja como for, as mulheres vão continuar trazendo à luz seus filhos contra a vontade dos faraós da história, contra a vontade dos poderosos. Vai continuar nascendo filho, as mulheres vão continuar parindo, filhos vão continuar nascendo, queira o poderoso desse mundo ou não queira, vai continuar nascendo as crianças. Está implícito também nessa história toda. Não importa que queiram acabar com a vida das pessoas, mas Deus é o Senhor da história. A Segunda Guerra Mundial foi uma guerra que representou isso, uma guerra de extermínio. Uma guerra que era assim: vão acabar com esse povo, vão acabar com aquele, vão acabar com os eslavos, que era o povo lá do norte, vamos dizimar essa raça. Não era vencer uma guerra, era acabar com uma gente. Vamos acabar com os judeus, e vamos eliminar essa raça. Guerra de extermínio. Houve muita morte, muita matança. Mas no final o mal foi derrotado. Ou seja, as pessoas vão continuar vivendo, o mundo vai continuar o seu caminho, a igreja vai continuar o seu caminho, porque Deus, o Senhor, Ele é Senhor da história. A resistência dessas mulheres, irmãos, depois dessa esperteza, não foi uma resistência de qualquer maneira, foi uma resistência motivada por quê? Motivada pelo temor a Deus. Por que elas resistiram? Porque elas temeram a Deus. Os versos 20 e 21 revelam que o não fazer delas motivou o quê? O fazer de Deus. Quando elas disseram: nós não vamos fazer isso, nós não vamos atender essa ordem, nós não vamos sacrificar as crianças,
Essa ação delas motivou que Deus agisse. E é o que você encontra no verso 20 e 21. E Deus fez bem às parteiras. E o povo aumentou. Ou seja, Deus beneficiou essas mulheres. A primeira ação de Deus, apresentada nas tradições do Êxodo, estão aqui. Deus faz o bem aos bons e aos retos de coração. É assim que o Salmo 125, versículo 4 diz. Aqueles que são justos, aqueles que são retos nos seus propósitos, nos seus caminhos, Deus abençoa a essas pessoas. Então a sorte das parteiras não é uma sorte isolada. E o povo vai ser beneficiado por essa ação. Os filhos de Israel se tornaram numerosos e ficaram fortes. A insistência na justiça, exercida profeticamente por pessoas que se colocam sob a direção de Deus, acaba beneficiando uma raça, uma nação, um povo, uma geração inteira. Deus deu posteridade a esse povo, é o que o texto diz, Deus lhe casa. É o que está no versículo 21. Ou seja, deu-lhe uma posteridade, deu uma casa para essa gente. Porque eles cresceram e eles precisavam de moradia. E aí no verso 22, o rei do Egito vai ser chamado aqui de Faraó. E aqui parece que ele perde a razão. Não discerne mais entre quem é as crianças dos hebreus e as crianças egípcias, porque ele ordena: a todos os filhos que nascerem, lançareis no Nilo. E a Bíblia de Jerusalém, ela diz assim: a todos os filhos que nascerem, lançareis. Não tem esse dos hebreus. Esse dos hebreus é a interpretação. Ou seja, ele está dizendo assim: agora não é mais só dos hebreus, é dos egípcios, tudo. As crianças todas pequenas, elas devem ser mortas. Ou seja, é um rei que perde a razão, perde o sentido. Lança aí fora no rio todos os meninos que nascer. A insistência na violência faz a pessoa perder a razão. Faz a pessoa cair na irracionalidade. É isso que aconteceu com esse homem. Insiste na sobrevivência das filhas, sem perceber que a resistência às suas ordens, aos seus governos, ao seu governo, era das mulheres. Quem estava resistindo não eram os homens, quem estava resistindo eram as mulheres. E ele diz: não, que vivam as filhas e os homens morram. Mas há uma última coisa que esse texto nos mostra, irmãos, e que é o mais importante. Essa luta silenciosa dessas mulheres. Uma coisa importante que esse texto nos mostra é que, apesar de toda a disposição, de toda a ação, de todo esse gesto bonito dessas mulheres, ou de quem quer que seja que pratique atos de justiça, uma coisa que precisa ficar na nossa mente e no nosso coração é que quem salva e quem liberta de verdade é Deus. Quem faz toda a libertação da opressão é o Senhor. Essa ordem louca do Faraó vai nos revelar que esse gesto dessas mulheres é um gesto louvável. Ela consegue, não é, fazer com que muitas crianças que teriam perdido a vida, elas sejam libertadas dessa situação. Mas precisamos saber que acima da ação delas, a verdadeira libertação e a verdadeira salvação, ela só é realizada por meio de uma ação de Deus contra todos os opressores, contra todas essas pessoas más. Nós somos pequenos, diante de tanta maldade, de tanta violência, de tanta opressão, de tanta injustiça, de tanta corrupção. A gente se sente pequenos diante desses gigantes. Mas há um Deus
que age sobre tudo, que governa tudo, e que a ação maior é dele. É ele que age, é ele que liberta, é ele que salva. Por trás de gestos e de ações civis, de resistência contra a maldade, o salvador do ser humano, do homem, da mulher, da criança, nunca vai ser um outro homem. O salvador é sempre o Senhor, o Deus eterno. Ele que vencerá com seu sopro e a sua palavra os poderosos que promovem os poderes da morte nesse mundo tão violento, que querem superar a vida trazendo a morte. Mas a vida é superior a todas as tentativas dos perversos de todos os tempos. O nosso Deus é o Deus da vida. O nosso Deus é o Deus da vida e da vida abundante. Então a gente diz assim, o gesto das mulheres foi um gesto maravilhoso. O gesto de Sifrá e Puá, um gesto que deve ficar registrado mesmo. Mas por trás de Sifrá e Puá está o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, o Deus que abençoou aquelas mulheres, o Deus que abençoou aquela ação, o Deus que leva à frente, nos ajuda nos nossos projetos e nos abençoa para que a gente vença o mal. Infelizmente, nosso tempo, e na época que nós vivemos, esse tempo é marcado por desigualdades sociais, machismo, subordinação da mulher, e às vezes não há saída a não ser obedecer. Mas nós oramos para que Deus nos dê sabedoria e ânimo, para que a gente busque um mundo como Ele planejou, um mundo melhor, e que Ele dê coragem a nós, homens e mulheres, pessoas que são submetidas a torturas de ordem física, de ordem psicológica, mas que Ele nos dê força e nos dê discernimento, para que as relações entre nós sejam relações de amor, de respeito, de companheirismo, não de submissão e obediência, mas de companheirismo, de amor e de respeito uns pelos outros. É isso que a Bíblia quer nos ensinar. E aí, por causa desse ato de fé e da ação de Deus, crianças hebreias continuaram nascendo, Moisés nasceu. Quantas vezes nós não nos damos conta quanto pequenos gestos, pequenas ações, pequenos atos de fé podem trazer bênção para a nossa vida e para a vida de tantas outras pessoas. E o que é que Deus está pedindo à igreja? O que é que Deus está pedindo a nós hoje? Ele está pedindo exatamente que nós creiamos nisso, na sua ação, no seu poder, na sua autoridade, no seu cuidado para com cada um de nós. Então, que como essas parteiras hebreias, nós não podemos nos submeter a nenhuma ordem, a nenhuma palavra que nos faça agir contra a vontade de Deus. Nós somos cidadãos dessa nação, e como cidadãos devemos respeitar as leis, mas aí a gente diz assim, incondicionalmente qualquer lei, não. Até aquele ponto que a lei não vá de encontro à palavra de Deus. Até o ponto que essa lei não suprima a vontade de Deus. E aí nós precisamos agir como essas mulheres agiram, com sabedoria, com astúcia, com inteligência, resistindo, mas sem enfrentar, porque nem tinha como enfrentar, nem tinha como lutar de força para força com aquele poder, mas na astúcia souberam ultrapassar aquele problema e aquela situação, colocando acima de tudo uma coisa principalmente, o temor ao Senhor. O texto diz, essas mulheres temiam ao Senhor, e Provérbio diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tema a Deus,
Coloca o Senhor em primeiro lugar. E aí Ele vai nos dar as palavras, vai nos dar os gestos, vai nos dar as maneiras para que nós possamos enfrentar essas situações, superá-las e vencê-las e reverter essa situação. É verdade que colocando às vezes a nossa vida em risco, mas não importa. O que importa é que a vontade de Deus prevaleça. Que nessa noite o exemplo de Sifrá e Puá, duas mulheres humildes, pobres, simples, mas que esse gesto, essa ação, bela, bonita, salvadora, libertadora, que esse gesto sob a vontade de Deus, ele ecoou naquele tempo e o seu gesto ecoa até nós hoje, como mulheres tementes a Deus. E porque foram tementes a Deus, Deus as abençoou, e não apenas a elas, mas abençoou a ela e a toda a sua posteridade. Que Ele nos abençoe. Amém.